Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo da série sobre as 5 solas da Reforma Protestante. E o que a gente vai falar? Qual o primeiro ponto? Solos Cristos. Salvação somente por Cristo. É disso mesmo que a gente vai falar. Mas o que é isso? Por quê? Por que vai falar disso? Gente, lá na época da Reforma, em 1517, esse ponto foi colocado junto lá com as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, porque dizia-se que o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, na época, ele era intermediador entre Deus e os homens. Ele era um chefe, né, da comunidade, da igreja, na época, da igreja que existia sobre a terra, das pessoas, né? Vamos falar igreja, pessoa. Aí chegam os reformadores, chega Lutero, ele prega lá na porta, chega quebrando tudo, no modo figurativo, dizendo: não é bem assim, não é bem assim, somente Cristo é o intermediador entre homens e Deus, somente Cristo salva, somente Ele tem a salvação, ou seja, ele chega dizendo que a obra sacrificial de Jesus na cruz é suficiente para salvar todos aqueles que creem na sua palavra. Que interessante, né, gente? Porque será que a gente precisa disso hoje? Será que a gente precisa de te falar uma coisa? Sabe aquele pregador que você gosta muito, 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 muito assim? Ou aquele reformador, ou aquele teólogo, aquele que você lê assim, você diz: nossa, esse cara aqui, poxa, ele é de Deus mesmo, cara. Ou aquele pregador que dá até arrepio em você, né? Não são todos, e alguns são muito bons e também nem dá arrepio. Mas sabe aquele que você gosta assim? Deixa eu te falar uma coisa. Ele não salva. Ele não salva, gente. O único que salva, o único que faz intermédio entre os homens e Deus é Cristo, é Jesus. Então a gente pode parar de pensar algumas coisas com isso, né? Vamos supor que isso ainda aconteça nos nossos dias, né? De alguns dizerem que a oração, alguns pastores dizerem: a minha oração tem poder. Se você quer, eu oro por você. Se você quer ser salvo, venha na minha igreja, participe do meu louvor, cante essa canção, leia o meu livro, compre meus DVDs. Não é assim. Não é assim. Somente Cristo faz intermédio entre os homens e Deus. Somente Jesus pela sua obra sacrificial. Sabe o que é interessante, gente? Porque Cristo ele suou sangue. Ele suou sangue antes de ir para a cruz, de tão nervoso. Aí ele foi derramado o sangue dele na cruz. Ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi uma obra de sacrifício. Ele se entregou por nós. Mesmo nós, sendo pecadores, nojentos, lixos, nós não merecíamos salvação, mas Cristo ele se entrega. E sabe o que acontece hoje? A gente busca realmente a igreja do louvor gostoso, a igreja que tem mais unção, a comunidade eclesiástica que todo mundo diz que é show, que aquela igreja de Deus, aquele povo lá é de Deus, só naquela lá tem salvação. Se você não congregar lá Jesus, você não vai para o céu. Eu vou te dizer, não é assim. A gente busca essas coisas. E a gente buscar essas coisas, a gente buscar um papa como intermediador, a gente buscar santos como intermediador, a gente buscar os nossos pastores, os nossos discipuladores, os nossos mestres, os nossos evangelistas, profetas, né? É horrível, porque a gente fazendo isso, a gente nega, a gente meio que joga de lado a obra sacrificial de Jesus. A gente não dá valor para aquilo que Jesus fez, sendo que Ele é o único. Nada disso leva a gente para o céu. Nada, nada, nada. É só a fé em Cristo Jesus. É só Ele, só Ele, só Ele. Deixa eu ler uns versículos para vocês aqui bem rapidinho. Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, gente, outros não salvam, outros não mediam. Então a gente pode parar de pensar
que a gente precisa ir a tal lugar, que a gente precisa da oração de tal pregador, que a gente precisa ler o livro de Wesley, que a gente precisa. A gente não precisa, a gente precisa de Cristo. A gente precisa ter fé em Cristo Jesus. Como é que você vai ter fé em Cristo Jesus? Conhecendo Ele. Conhece Ele. Sabe, volta para a palavra. Lê o Evangelho. A Bíblia é sobre Jesus. É sobre Ele. Leia a palavra. Você vai conhecer Jesus. Eu te garanto que você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar, você não vai querer mais largar Ele. Cara, busca Ele. Somente Cristo. Ele derramou sangue. Ele derramou sangue. Eu vou te perguntar uma coisa agora. Quando e aonde o seu pregador preferido, que você acha que faz intermédio entre você e Deus, derramou sangue por você? Quando Maria derramou sangue por você? Quando João Batista derramou sangue por você? Quando o Papa derramou sangue por você? Quando? Não há ninguém. Somente Cristo Jesus. Somente por meio dele nós temos salvação. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Então, se alguém falar para você que tem outra forma de ser salvo, que tem algum outro cara ou alguma outra coisa que faz intermédio entre você e Cristo, alguma estátua, qualquer coisa, imagem, você pode dizer assim, não é. Você lê esses 3 versículos pro cara e fala assim, existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você fala as palavras de Jesus pro cara, pra pessoa que fala isso pra você. Porque é somente Jesus. Quero aliviar teu coração com essa palavra. Se você tem feito coisas, buscado qualquer uma dessas coisas que eu falei, se você tem pensado que você tem que congregar em outra igreja para você ir para o céu, isso é baboseira, gente. Isso é baboseira. Sua salvação depende de você crer em Cristo Jesus. De você crer na palavra de Cristo Jesus. Conhecer Ele. Só, gente. Só isso. É só isso. É de graça. É de graça. Você precisa conhecer Ele. Se relacione com Jesus. Por favor. Se relacione com Jesus. Ele espera por você. Ele estende a mão para você. O único interessado em salvar sua vida é Jesus. O único intermediador entre você e Deus que te dá salvação é Jesus. Mesmo em meio aos seus pecados. Ele sabe o que você fez de errado hoje de manhã, hoje de tarde, hoje à noite. O que você está fazendo de errado talvez agora. As coisas que passam no seu pensamento. Mas Ele, em amor a você, se entregou numa cruz. Foi o único que fez isso por você. Estende a mão dele para ti e diz, somente eu posso salvar. O único caminho. O único caminho. Que Deus abençoe você. Que você busque Jesus verdadeiramente. Busque ler a palavra e conhecer quem Ele é. Creia nele. Seja salvo. Que Ele te abençoe, que Ele te encha e que Ele faça o evangelho verdadeiro queimar do seu coração. Em nome de Jesus. Até no próximo vídeo. Beijo.